carta do apóstolo Paulo, que está sendo escrita à igreja de Colossos. E o apóstolo Paulo, nesse momento que está preso, ele escreve esta carta não só para tranquilizar aquela igreja em meio ao fato dele estar preso, porque ele sabia que aquelas pessoas estavam aflitas simplesmente por ele estar preso, mas ele escreve esta carta também para trazer àquelas pessoas o entendimento de que eles precisariam dar continuidade àquilo que o Senhor estava fazendo neles, aquilo que o Senhor estava operando na vida deles, aquilo que o Senhor estava derramando sobre eles. E por isso ele diz que aquelas pessoas eram santas e fiéis. Os primeiros versos, Paulo se apresenta dizendo que ele é apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Ele está junto com Timóteo na prisão ali. Timóteo é o escriba de Paulo, é quem está escrevendo a carta para Paulo. E ele escreve aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Paulo está feliz e dando graças a Deus pela vida daquelas pessoas. Portanto, essa é uma carta que nós podemos chamar de uma epístola pastoral, uma epístola que Paulo está ali como pastor, levando aquelas pessoas, alento ao coração delas, procurando tranquilizar elas em meio às dificuldades que a vida sempre traz para cada um de nós. No capítulo 3, o qual nós estamos debruçados sobre ele, exatamente nestes versos, Paulo vai falar coisas a respeito, óbvio, não para a família em específico. Ele vai tratar aqui da família cristã, da família na fé. Paulo quer tratar do povo de Deus, ele quer levar ao povo de Deus a possibilidade de entender que eles precisariam estar juntos, estar unidos, eles precisavam estar ali vivenciando uma comunhão, uma união plena, em obediência ao Senhor e debaixo dessa graça maravilhosa que só Deus pode outorgar a cada um de nós. Mas nós queremos parafrasear as palavras de Paulo para trazer aqui exatamente o tema sobre o amor e o perdão que deve existir na família. Nós queremos exatamente utilizar-se deste texto para que nós possamos falar, em primeiro lugar, do cuidado da família, cuidado que nós precisamos ter com a nossa família. E por que disso? Porque é óbvio, uma igreja, para que ela possa estar fortalecida, ela precisa ter famílias que estejam fortalecidas. Uma igreja, para que ela possa de fato estar uma igreja solidificada, uma igreja abençoada, uma igreja próspera, é necessário que ela tenha na sua composição famílias que sejam famílias também solidificadas, prósperas, fortalecidas em Deus. E por isso nós queremos discorrer sobre esse texto, do versículo 12 ao versículo 17 de Colossenses 3, que eu vou reler para os irmãos agora na versão Nova Almeida atualizada, uma versão muito recente, é uma versão de 2022, e nós queremos aqui reler nessa versão o texto para com os irmãos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo, o elo da perfeição. E que a paz de Cristo, que seja o árbitro do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados, em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, que ela instrua vocês, que vocês se aconselhem mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação,
façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. E aí, irmãos, cuidar da família é, a partir disso que Paulo está falando, em primeiro lugar, vestir-se, ou como ele vai dizer, revestir-se de sentimento profundo, sentimentos profundos. Ele vai dizer que sentimentos são esses, né? A palavra que Paulo está usando aqui, ela é de verdade cobrir-se ou proteger-se, né? A gente se veste exatamente por isso. Não é só para proteger a nossa nudez, mas a gente se veste também para proteger o nosso corpo de sofrer algum dano, algum dolo, o quanto nós estamos trafegando de um lado e para o outro, né? É óbvio que no país e sob as leis as quais nós vivemos, de fato ninguém pode andar nu, né? Existem até lugares aí onde as pessoas ficam nuas e andam nus, mas no nosso país, principalmente na condição social a qual nós nos encontramos, de sociedade composta a qual nós nos encontramos, não é possível andar nu. E portanto a gente se veste exatamente para se cobrir e também para se proteger. Paulo começa falando exatamente isso, que cuidar da família, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa igreja, é buscar proteção uns para os outros. Ele está dizendo, revestir-vos, ou seja, vistam-se, vocês que são eleitos de Deus, vocês que são santos, vocês que são amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. O cuidado da família, ele inicia exatamente com essa necessidade, irmãos, a necessidade que cada ente, cada participante do lar tem de preocupar-se em profundamente lançar um sentimento sobre a vida daquele outro ente, a fim de protegê-lo, a fim de cuidar dele. Há uma necessidade que os nossos irmãos, o irmão Marco, o irmão Jairo, o irmão Anderson, né, o irmão Celso, o irmão Valdir, eles protejam as suas famílias, protejam as suas casas, protejam os seus entes queridos. Existe essa necessidade e nós, enquanto família da fé, precisamos também ter isso nos nossos corações, entender que nós aqui estamos como homens e mulheres de Deus, que precisam, como eleitos de Deus, como santos de Deus, como amados de Deus, revestir-se de um sentimento de profunda compaixão, profunda humildade, profunda bondade, profunda mansidão e de profunda paciência. Compaixão, humildade, bondade, mansidão e paciência são coisas que precisam estar em todo relacionamento, seja ele qual for. Todo relacionamento em que nós estamos envolvidos nele, é necessário que nós, como filhos de Deus, como servos de Deus, possamos amar as pessoas e pautar este relacionamento, seja ele qual for, dentro desta qualidade, melhor dizendo, ou destes aspectos de sentimento que o Senhor está nesse momento trazendo para nós e que o apóstolo Paulo traz na sua epístola à igreja de Colossos. Cuidar da família é, portanto, cobrir-se, mas é também, portanto, proteger, cobrir e proteger esta família a qual nós amamos. Mas cuidar da família também é, segundo o apóstolo Paulo, ainda neste texto, agora a partir do verso de número 13, dar suporte com perdão e com amor. É óbvio que todos nós, em algum momento na nossa trajetória de vida, passamos por circunstâncias difíceis e, juntamente com os nossos entes queridos, em alguns momentos nós temos algum tipo de desentendimento, podemos dizer assim, principalmente quando, em se tratando de pessoas que estão conosco diariamente, que estão conosco, sempre conosco, que convivem conosco, que estão conosco dentro do nosso relacionamento, dentro do nosso convívio mais íntimo do nosso lar. É óbvio que todas as vezes que alguém faz ou fala alguma coisa que não nos cai muito bem,
que nos contraria, nós não nos sentimos muito confortáveis, não nos sentimos muito agradáveis, ficamos entristecidos às vezes, mas o apóstolo Paulo nos leva ao entendimento neste texto que é necessário darmos suporte uns aos outros, perdoando uns aos outros. E ele chega ao ponto de dizer: se alguém lhe fez alguma coisa, se alguma mágoa lhe foi causada por esta pessoa, perdoe-a, assim como Deus tem perdoado vocês. Irmãos, uma família que se cuida é uma família que se suporta. E aí talvez você pense assim: mas esse suportar, eu tenho que suportar o Eliseu, eu tenho que suportar a Ariadne. O texto não fala de suportar nessa condição, o texto fala de dar suporte, de dar o seu ombro, de dar aquilo que você puder fazer, de dar aquilo que você puder realizar, para que aquela pessoa progrida, para que aquela pessoa cresça, para que aquela pessoa consiga avançar. O texto não está falando de dar suporte como você suportar, mas é de dar suporte de você sustentar aquela pessoa. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo para nós que cuidar da família é dar sustentação um ao outro em perdão e amor. Duas coisas que são distintas, mas que caminham juntas. Às vezes nós pensamos assim: eu amo, mas não perdoo. Quem perdoa é Jesus. Eu não estou aqui para perdoar. Não, nós estamos aqui para perdoar até mesmo os nossos inimigos, para amar inclusive os nossos inimigos, diz o Senhor, e orar por eles. Portanto, irmãos, o perdão e o amor, mesmo sendo duas coisas distintas, elas caminham juntas. E o apóstolo Paulo deixa isso bem claro, quando ele diz: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E acima de tudo isto, esteja o amor, que é o elo, o vínculo da perfeição. Se nós queremos ser perfeitos, irmãos, se nós queremos de verdade caminhar nesta terra, a buscar em algum momento fazer aquilo que é certo, precisamos amar. Precisamos amar aquelas pessoas até mesmo que nos ofenderam, até mesmo aquelas pessoas que nos maltrataram, até mesmo aquelas pessoas que nos perseguiram. O Senhor Jesus nos ensinou isso na cruz. Estando Ele ali na cruz, Ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Assim se comportou Jesus Cristo naquela cruz. E talvez você esteja pensando aí: mas eu não sou Jesus Cristo. Sim, você não é Jesus Cristo, mas você é um cristão. E como cristãos, nós precisamos querer imitar ao Senhor. Precisamos querer seguir na mesma toada, na mesma batida, da mesma forma como o Senhor seguiu. O Senhor sempre nos garante que o perdão é algo que nós não devemos oferecer às pessoas apenas uma vez. O Senhor garantiu aos seus discípulos e nos garante também na sua palavra que o perdão é algo que nós devemos oferecer àquelas pessoas que nos ferem, ainda que seja necessário 70 vezes 7. É um número que o Senhor traz exatamente por isso, porque Ele expressa a perfeição. O número 7 é o número da perfeição. E esse número ele expressa a perfeição exatamente porque o Senhor está querendo dizer que amor e perdão eles andam juntos, e por isso quem quer ser uma pessoa perfeita, uma pessoa que está caminhando com Deus, uma pessoa que está verdadeiramente pautada na palavra de Deus, na vida a qual o Senhor nos chama para viver neste mundo como cristão, precisa perdoar e amar. Portanto, se há na família ainda algum ente o qual nós necessitamos dedicar a ele perdão, que dediquemos.
Se há algum ente ainda na nossa família que a ele nós precisamos dedicar amor, que dediquemos e que não nos cansemos de fazer isso, que não nos cansemos de dedicar amor e perdão a estas pessoas que às vezes até mesmo nos feriram, nos magoaram, mas que precisam ser sustentados por nós, precisam ser suportados por nós em amor e em perdão. Cuidar da família, portanto, irmãos, não é apenas dizer: eu cuido da minha família porque eu preservo a minha família, eu protejo a minha família. Não, cuidar da família também é fazer com que essa família caminhe e trafegue em cima destes dois grandes pilares que sustentam a nossa vida: amor e perdão. Mas cuidar da família também, segundo o apóstolo Paulo, é prezar pela paz e pela gratidão. Diz ele, nos versos de número 15, 16 e 17: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. É claro que todos vocês sabem o que é um árbitro, né? O árbitro é aquele que vai mediar, que vai estar ali permeando, né, aquilo que poderia ser uma peleja, ou poderia haver uma peleja. O árbitro é aquele que está ali para evitar exatamente as celeumas, evitar exatamente as discórdias, evitar exatamente que alguém fuja, ou burle, ou transgrida a lei, a regra, a ordem. E aí o apóstolo Paulo vem dizer que a paz de Cristo seja o árbitro no coração. Ou seja, a paz, irmãos, é aquilo que precisa estar dentro dos nossos corações para evitar exatamente as celeumas, as discórdias, evitar exatamente as brigas, evitar exatamente que nós quebremos ou burlemos alguma regra. Qual regra? A regra de vivermos em amor e de perdoarmos uns aos outros. A regra de nós não darmos suporte e de não sermos protetores das pessoas que estão ao nosso redor e principalmente dentro da nossa casa, da nossa família. Paulo vai dizer que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. O Senhor Jesus, indo embora, lá no capítulo 14 de João, onde ele anuncia inclusive o Consolador, o Espírito Santo, onde ele vai dizer assim para os seus discípulos: fiquem tranquilos, porque eu estou indo embora, como eu já havia dito para vocês, mas estou trazendo, estou enviando, o Pai está mandando o Consolador, o Espírito Santo. E aí o Senhor Jesus, caminhando para o final daquele capítulo 14 de João, ele vai dizer exatamente assim: eu vos deixo a minha paz. A minha paz vos dou, ele reitera, ele enfatiza: a minha paz vos dou. E ele diz: eu não dou esta paz a vocês como o mundo dá. E ele conclui: não se perturbe o vosso coração. Ou seja, Jesus está aqui apontando para aquilo que Paulo mais tarde falaria, aquilo que Paulo mais tarde pronunciaria com seus lábios, alertando a igreja que prezar pela paz é algo de suma importância para a vida de todos nós, e que prezar por essa paz é entender que ela deve ser o árbitro do nosso coração. Jesus está dizendo aos seus discípulos que o nosso coração não pode ficar perturbado
por conta da mágoa, da ofensa, por conta da crítica, por conta de qualquer coisa que as pessoas possam fazer ou falar para nos ofender. O nosso coração não pode ficar perturbado por qualquer coisa que o outro diga, porque talvez o outro esteja dizendo aquilo simplesmente porque o coração dele já está perturbado. Por isso, então, o apóstolo Paulo diz que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, porque foi por essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Ele vai concluir dizendo: e sejam agradecidos, que a palavra de Cristo habite ricamente em vós, instruam-se, aconselhem-se com toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, e com gratidão no coração. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas todas as vezes que eu estou meio borocochô, né? Não sei se esse termo é utilizável aqui, se vocês entendem, mas quando eu estou mais para baixo, quando eu estou meio down, quando eu estou meio depressivo, né? Ou acho que vocês devem saber que eu também fico assim, não só vocês ficam, mas eu também fico. Quando eu estou meio assim, eu procuro cantar, eu procuro louvar ao Senhor. Os louvores, eles nos animam, os louvores, eles verdadeiramente animam os nossos corações. A Bíblia vai nos garantir que o Senhor habita no meio dos louvores, e portanto, quando nós estivermos entristecidos ou quando nós estivermos alegres, seja qual for o motivo, louvemos ao Senhor. O que o apóstolo Paulo está nos mostrando, irmãos, é que cuidar da família é prezar pela paz e ter gratidão. E prezar pela paz e ter gratidão é exatamente buscar uma vida de aprendizado uns com os outros e de louvor a Deus. Buscar uma vida onde nós, naqueles grandes momentos ou naqueles pequenos momentos, naqueles momentos onde nós estamos dentro de reunidos com uma população, ou nos momentos onde nós estamos sozinhos, louvemos ao Senhor. Sejamos gratos a Deus cantando hinos de louvor ao Senhor. Assim como Jesus diz: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, e não a dou como o mundo. Nós precisamos também querer nutrir isso no nosso coração. Afinal, um coração em paz é um coração grato, é um coração agradecido. Agradecido porque, mesmo que as dificuldades venham, mesmo que as adversidades venham, esse coração é grato, ele é agradecido porque ele sabe que o Senhor o tem sustentado, ele sabe que Deus o tem abençoado, ele sabe que Deus o tem nutrido na sua casa, na sua despensa, a possibilidade da alimentação. Ele sabe que Deus tem dado saúde aos seus filhos, ele sabe que Deus tem fortalecido ele para trabalhar. Isso é a atitude de uma pessoa que está em paz e que tem um coração grato. E como diz aquela bela canção, já que nós falamos de louvor, aquela bela canção da Igreja Maranata, Cristã Maranata, que eu gosto muito, que diz assim: esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao Senhor. Não olho as circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olho para as circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Ou seja, irmãos, cuidar da família é se vestir de sentimentos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Cuidar da família é dar suporte aos parentes, fazendo eles
subir, elevar, progredir, prosperar. Cuidar da família é buscar a paz e não esquecer da gratidão em todo o tempo, para manter e fortalecer os nossos laços, a nossa força, a nossa união, a nossa comunhão. Que Deus nos abençoe para que possamos sempre cuidar da nossa família, pois uma família forte faz uma igreja forte, uma família forte faz uma sociedade forte. Que a minha e a sua família seja uma família fortalecida e abençoada no Senhor. Que Deus assim nos abençoe.